Olá, caríssima, tudo bem? Eu sou a professora Noeli Landrarim, trabalho aqui no curso à prova há muitos anos, estou responsável pelo laboratório, pela oficina de redação do curso, além de trabalhar vários cursos aqui. Então, me incumbiram para conversar com você um pouco sobre a redação para o pessoal de técnico que vai fazer o TRT 12, aí em Santa Catarina. Eu estava dando uma olhadinha na região. Nós somos vizinhos, né? Eu moro aqui em Curitiba e vamos ver se, conversando com vocês, o povo que vai fazer, consigo passar alguma informação importante para você poder realizar uma boa prova e conseguir passar nesse concurso que é tão bom, né? A aprovação. Bem, caríssimo e caríssima, sempre que eu vou trabalhar um concurso, que eu vou lecionar uma matéria de determinado concurso, primeiro passo, eu abro edital, eu leio edital cuidadosamente, especialmente naquele ponto que fala de língua portuguesa, para ver o conteúdo programático e a parte da prova discursiva, que é o que me cabe agora trabalhar com redação. Fundação Getúlio Vargas, responsável por esse concurso, pelo que me mandaram de edital. E eu fui dar uma olhada, investigar o que uma Fundação Getúlio Vargas vai esperar de uma redação sua, né? Eles não fogem muito das outras bancas, talvez o valor, o que eles vão corrigir muda um pouquinho, né? Da Fundação Carlos Chagas, por exemplo. A Carlos Chagas trabalha 3 itens, né? Que é estrutura, conteúdo e a forma, as normas gramaticais junto ali. Então, a Fundação Getúlio Vargas pega parte do edital da FCC, pega parte do edital do CESP, né? E aí a gente vai trabalhando em cima disso. Por isso que eu acho, antes de mais nada, é conhecer a banca. O que a banca está pedindo, como ela vai avaliar, quais são os pontos importantes que devem ser observados na hora de fazer a redação. Eu sempre faço isso. A professora vai ler o edital? Não, eu vou comentar o edital. O edital está aqui, os pontos que eu achei importantes, porque tem o edital da prova de analista e a prova de técnico, que é um pouquinho diferente, né? Mas a banca, o olhar da banca é a mesma. Então, nós vamos comentar. Eu abri o edital e copiei o que eu achava importante para passar para você. Não sei se você já leu, já sabe disso. Venha comigo aqui na telinha. Diz assim, ó. Edital 2017, para o cargo de técnico judiciário, a prova escrita discursiva será composta por uma redação, né? A prova de analista diz que são 3, aqui uma redação. Tá. A redação deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo, com o número mínimo de 20 linhas, máximo de 30 linhas. Ela valerá 20 pontos e ela será corrigida seguindo ou segundo os critérios a seguir. Critérios de correção. Tem a parte 1 e a parte 2, tá, gente? Na parte 1, eles colocam estrutura global, estrutura textual global, que é abordagem do tema e progressão textual, valendo 15 pontos. Gente, olha só, quando a gente fala abordagem do tema, a preocupação é com o conteúdo. Vale 8 pontos dos 20. E a progressão textual, capacidade, a gente já vai ler o que é, 7, 15 pontos essa parte. Então, tem que prestar bem atenção onde é que vai ser o olhar do professor, principalmente para avaliar a sua redação. Veja só. Considera a abordagem do tema, considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes dentro do perfil esperado, assim como a boa seleção desses argumentos. Tá? E na progressão textual, que vale 7 pontos, considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos, componentes do texto por ele redigido,
assim como a distribuição do tema por uma evolução adequada de suas partes. Gente, coesão, coerência. Coesão a gente vai ver na sequência das aulas o que é coerência, mas isso é progressão textual. Sequência lógica, uma ideia puxa outra. Como é que eu vou amarrar um parágrafo ao outro? Onde eu vou colocar a ideia principal? O meu objetivo é mostrar essa estrutura para você. Tem diferentes maneiras de construir um texto, mas o meu objetivo é isso. Como que você pode montar o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto, seguindo orientação de professores, pesquisadores da área, tá? Então, eu vou passar essa orientação para você e vamos comentar quais são os elementos de coesão, como é que se estabelece a relação lógica, pontos importantes para você. Então, essa parte, estrutura global do texto, que pega abordagem do tema e progressão textual, vale 15 pontos. Bem, falando do tema da parte de argumentos, selecionar argumentos convenientes e tem que ter uma boa seleção dos argumentos. Gente, aquela análise tangencial, superficial do assunto, para encher linguiça, perde ponto, né? O que é uma avaliação, o que é uma abordagem tangencial? É quando o aluno está falando sobre o problema do efeito estufa, do desequilíbrio ecológico, aí ele coloca assim, todo mundo tem que fazer a sua parte, ponto. Ah, que bom, que parte? O que tem que fazer? Entre no tema, explique. Ah, se o brasileiro sonega impostos é porque é motivo para isso. Que motivo? Por que ele sonega impostos? Entende? Então fica jogando informações, mas não mastiga, não desenvolve os argumentos. Aprofundar, dar consistência. É isso que dá nota. Sabe? Ah, daí tem que ter respeito pelo professor, porque na sala ele é uma autoridade. Que autoridade? Como? Que autoridade? Que jeito? Né? Os países sul-americanos são diferentes em tudo. Todos os políticos são corruptos. Ah, pare com isso, gente. Esse tipo de frase, isso não é argumento, né? Como é que os países sul-americanos são diferentes em tudo? Eu li isso numa redação. Como é que fica a língua que é semelhante à religião, os costumes? Como é que é diferente em tudo? Eu já digo que a palavra todo, sempre, nunca, não deve ser usada na redação, porque é muito abrangente. Todos os políticos são corruptos. Quem disse isso? Não é porque você tem uma leva de político corrupto, todo mundo entra no pacote. Né? Então, tomar cuidado nessa abordagem do tema. Crie argumentos consistentes, que vão alimentar teu texto. Porque, gente, de 20 vale 8. Aí, como você vai argumentar? Fluência, articulação das frases, sequência lógica, progressividade textual, 7 pontos. Outra parte, que seria a parte 2, é a correção gramatical, que, nesse caso, vai valer 5 pontos. Né? Porque daí para completar 20. Veja o que eles vão avaliar. Veja aqui, ó. A correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão. Correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista comunicativo, ou seja, de sua adequação à linguagem comunicativa. 2 pontos. Dedução por cada erro, 0,2 pontos. Seleção vocabular. Considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, emprego de palavras gerais por específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade. Isso é seleção vocabular. Então, gente, isso aí, a pontuação dessa parte é de 2, né? E aqui diz assim, a norma culta, 3 pontos. Dedução, 0,3 pontos. Considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo, né? Aí é que entra valendo 5 pontos. Norma culta
e seleção vocabular. Gente, a norma culta entra a parte da sintaxe. A norma culta é aquela que obedece às regras de concordância verbal nominal, a regência verbal nominal, o emprego da crase, uso da pontuação correta, o emprego dos pronomes, tá? Isso aí é a norma culta. A norma culta é tudo. Tá? E a parte de seleção vocabular, lembrar que uma redação não é uma carta para um amigo. A redação é um texto que você vai defender um ponto de vista, tá? Vai defender um ponto de vista com uma linguagem não do dia a dia, não da oralidade, não do cafezinho, mas uma linguagem selecionada. Você faz leituras, você tem que selecionar os vocábulos compatível com o nível de concurso. Não é qualquer palavra que você vai colocar. Por isso a gente pede cuidado na hora de escrever. Selecione vocabulário, melhore a tua construção de períodos. Saiba usar os elementos de coesão corretamente. Certo? Então é isso, você tem que ficar de olho. Essa parte, que é a parte da correção gramatical, que entra seleção de vocabulário, não confundir os homônimos e parônimos, não trocar as palavras, trocar palavra que não tem sentido, né? Usar palavras do dia a dia, grosseiro, gíria, e também não obedecer às regras da norma culta, você vai perder 5 pontos. Daí eles determinam que cada erro, veja só, cada erro é 0,3 pontos, 3 décimos. E dedução por erro na parte da correção gramatical, aqui, ó, adequação à situação comunicativa, 0,2 pontos, né? Valendo 5 pontos. Que mais? Em caso de fuga ao tema, de não haver texto de erro de preenchimento, identificação e local indevido, o candidato receberá nota 0. Fuga ao tema, claro que é 0. Não haver texto, não passa limpo. Preenchimento da identificação é 0. Da nota total estabelecida pelos critérios descritos no subitem. Aqui eles meio que bagunçaram, trocaram os itens, mas não levem em consideração isso. Ainda será... Então, da nota total estabelecida pelos critérios descritos no subitem 10.3, seria aqui, ó, ainda será deduzido 4.04 para cada linha completa não escrita, considerando o mínimo de linhas exigido no subitem 10.31. E deduzido 0,2 para cada linha completa excedente ao máximo exigido no subitem 10.3.1. Então é o seguinte, eu vou mostrar agora para você como que seria, como é que você faz para desenvolver um texto, o que você tem que obedecer primeiro na parte estética da redação, que em todo o concurso existe um consenso, existe uma nota para a apresentação do texto, tá? Então é isso que eu vou fazer, vou mostrar para você aqui, venha comigo. Assim, então aqui, gente, existe a folha de redação, tá? Aqui você vai começar a escrever, aqui tem as linhas, tá bom? Vamos fazer as linhas aqui, ó. Tá. A redação tem 30 linhas. O mínimo, digamos que eu vou colocar aqui mais ou menos 20 linhas. 20ª linha seria aqui. Tá. Então, no mínimo 20, no máximo 30. Claro que é só para ter uma noção. Aqui é a linha do 1, daí a linha 12, aí você vai escrevendo. Então, você vai dar um parágrafo de mais ou menos 2 centímetros para parágrafo. Parágrafo, tá? Aí você começa assim, escreve do começo ao fim. Do começo. Bom, digamos que o primeiro parágrafo você terminou aqui, ó, ponto. Nessa linha. Essa linha não considera a linha cheia.
Então, não se considera linha, tá? Então, você está escrevendo. Se você tem a linha completa, se você não conseguir chegar ao meio, passar do meio, você não completou a linha. Então, aquele pedaço de linha desconsidera. Aquela linha você não conta. Tá? Então, você só conta a linha se ela passar do meio para frente. Então, você tem lá mínimo 20 linhas. Professor, eu consegui escrever 20 linhas, então não vai ter desconto? Eu digo para você, mas se lá dentro dos teus parágrafos você deixou uma linha só com o início escrita totalmente vazia, você fez 19, você perde aquela linha. Tá? Então, só serão consideradas 20 linhas se houver realmente 20 linhas completas. Bom, então, eu não completei, menos 0,4. Eu não completei mais uma, menos 0,8. Vai tirando 0,4 por linha que não atingiu 20 linhas. Eles tiram 0,4. Tá, na prova, normalmente, vem 30. Se é para escrever 30, eles colocam 30 linhas, mas algumas bancas colocam mais. Mas você sabe que na 30ª termina a redação. Mas o aluno não conseguiu terminar. Tem uns que passam com canetinha embaixo, bem fininho, uma linha, achando que a professora não vai perceber. Ultrapassou. Cada linha que ultrapassar é 0,2, menos 0,2. Cada linha que faltar para completar a 20ª linha é 0,4, vai ser descontado. Tá? Então, aquilo que eu falei, você tem que pegar o texto, o que eles vão observar? Primeiro, o desenho da redação. O primeiro parágrafo é o mais curto, que é a introdução. A introdução é a apresentação do tema e de argumentos. Ela não pode passar de 5 linhas. Máximo 6, não pode. A conclusão é fechamento, não passa de 5 linhas. Não é para fazer resumo enorme de todo o texto, é fechamento. Tá? Então, os parágrafos menores são da introdução e da conclusão. Bem, aí você tem que dar sempre 2 dedinhos para começar o parágrafo e escrever até o fim da linha. E a divisão silábica é feita do lado da palavra. Tem que justificar o texto, porque eles consideram paragrafação, ou parágrafo, margem, se você não ultrapassou as linhas, se você obedeceu o tamanho da linha, e legibilidade. Tá? Então, tem que tomar cuidado com a questão da legibilidade. Daqui a pouco a gente vai ler mais um pouco do edital. Então, não está falando não use letra de forma ou use letra de forma. Letra legível, é isso que a banca quer. Certo? Bom, no caso de erro, você passa um risco na palavra. Por exemplo, aqui, veja. Eu estou escrevendo, eu vou começar aqui o segundo parágrafo. A obra... E continuo escrevendo. Daí eu escrevi mas a exceção. Eu escrevi exceção assim. E continuo, né, e continuo escrevendo do começo ao fim. Quando eu vou passar a limpo, eu percebo que eu escrevi exceção errada. Espera aí, exceção é com C cedilha, não é com 2 S's. O que eu vou fazer? Forçar o C cedilha em cima, borrar a palavra, colocar entre parênteses? Nunca. Nunca se coloca entre parênteses no caso de erro. Basta riscar a palavra e escrever a forma correta em cima, tá? Se der espaço ao lado. Só que às vezes a gente só observa o erro quando vai fazer mais uma leitura antes de entregar a redação, vai passar mais uma olhada para ver se não está faltando nada, aí é que a gente encontra os erros. Ou quando a gente está escrevendo, repete a palavra. No meio, ao passar limpo, fica perdido, olha no rascunho, olha para cá e se perde. Tem que ter calma para passar limpo, calma. Acompanhando com o dedo a linha do rascunho, lendo tudo, passando a limpo o rascunho, reescrevendo períodos, mudando o que você quer. Quando estiver beleza perfeita que você vai passar limpo. Então,
errei a palavra, nada de digo isto é o melhor, isso não se usa. A gente só usa o aliás, ou melhor, ou isto é, quando a gente vai acrescentar uma ideia, de repente a ideia que eu coloquei não ficou clara, então eu vou precisar acrescentar informação, mudar a informação, daí eu coloco aliás, ops, como se fosse um ops, ou melhor, né? Mas não para corrigir grafia de palavra. Grafia de palavra, palavra em excesso, né? Faltou a palavra, faz o Vzinho e coloca onde faltou. Basta riscar e escrever em cima a forma correta sem rasura. Redação rasurada não é lida, tá? Eu prefiro letra cursiva, mas se você não tem a letra cursiva caligráfica, só usa a letra de forma, por favor, faça a distinção entre maiúsculas e minúsculas, tá? Porque a letra de forma não é um R grande ou mesmo R pequeno. Existe a letra maiúscula e a letra minúscula da letra técnica, tá? Se é a melhor letra, você vai usar traje de gala na redação. Se a tua melhor letra é essa letra técnica de forma, então faça, mas faça com cuidado, deixando bem claro o M, o O, perna para cima, o A, perna para baixo, que bolinha não é O, pingo no I, cedilha no C, cortando o T, deixa bem claro isso, tá? O professor não decifra a redação. Se ele percebe que 4, 5 palavras estão ilegíveis, joga fora a redação. E você não vai perder o teu texto bem escrito por causa de letra, tá? Então, aquilo que eu falei, veja, eu escrevi a palavra exceção errada. O que eu faço? Eu risco e escrevo em cima, exceção. Pronto, eu fiz em cima. O professor vai observar que eu fiz a autocorreção, né? Daí eu vou escrever, começo aqui, esse fato, né? Para fazer a coesão. Tenta fazer o O, fazer o A, fazer o R. Agora veja, existe o R de forma, né? Eu não sei fazer. Existe o A e existe o A, né? Então é bom você fazer bem as maiúsculas e minúsculas. Se você coloca uma vírgula e coloca um R grande, você errou aqui a parte de ortografia. Não pode, tá? Então, tem que fazer linhas cheias. Se você terminar a palavra aqui, nesse X, considera esta linha. Mas se você terminou antes do meio, não se considera como linha, tá? O aluno será penalizado se não atingir o limite de linhas, de mínimo de linhas que é 20. Se você fez 20, mas teve cortes no meio, vai ser descontado, né? Não é considerada linha cheia. Tudo bem? Procure fazer rascunho e depois passar a limpo. Mas vamos ver o que mais existe nesse edital. Veja aqui, ó. A prova escrita discursiva possui caráter eliminatório classificatório. A prova escrita discursiva deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, e a resposta definitiva deverá ser obrigatoriamente transcrita para a folha de texto definitivo, porque tem aluno que faz o rascunho no caderno de prova, que tem a folha de rascunho, não passa limpo. Acho que o professor vai ler o caderno de provas. Existe uma folha à parte. Essa folha à parte vai ter um código em cima de identificação do candidato. Às vezes tem aquelas barras, sabe aquelas barras que tem a identificação do candidato, né? Não tem o nome, jamais se identifica, jamais se assina a redação. Então, se você não entregar a redação na folha de redação, você vai tirar 0 na redação com certeza, porque vai verificar como vazia, a folha está vazia. Veja o que diz o edital. Será atribuído nota 0 à questão de prova escrita discursiva, que se for escrita a lápis, em sua parte, em sua totalidade, estiver em branco ou apresentar letra ilegível. Ilegível é 0.
A folha de texto definitivo da prova escrita não poderá ser assinada ou rubricada, nem conter qualquer marca que identifique o candidato sob pena de anulação automática e eliminação automática do concurso. Somente o texto transcrito para a folha de texto definitivo será considerado válido para a correção da prova discursiva. Então, não adianta dizer, eu fiz, eu deixei no caderno, não passei a limpo. Não adianta chorar horrores, não vai passar. E mais um dado, que a prova final, a prova escrita discursiva receberá nota final em número inteiro de 0 a 20. E será eliminado do concurso o candidato que na prova escrita deixar de entregá-la dentro do tempo fixado para sua realização, obtiver nota igual a 0 ou lançar seu nome ou marca que o identifique perante a banca examinadora. O candidato não eliminado será listado em ordem decrescente de pontuação de acordo com o somatório da nota da prova escrita objetiva e a nota da prova discursiva. Tá tudo bem. Outra coisa que eu esqueci de falar, título. Nos concursos públicos, de um modo geral, vem até no caderno de orientação, não há necessidade de título. As linhas começam a ser contadas da primeira à última. Tá? Então, você não vai perder linha para colocar título. Mas, às vezes, há bancas que escrevem lá, dê um título ao texto. O título são 2 para 3 palavrinhas que resumiriam, que são as palavras básicas que resumiriam o texto. Mas eu nem falo de título, porque normalmente os concursos não pedem título. Então, não precisa colocar. Tá? Fazer todos os parágrafos à mesma altura, margens, a obediência a ambos os lados. No caso de erro, só um risco. Não use entre parênteses para eliminar erro. Faça o seu rascunho com cuidado. Passa limpo com mais cuidado ainda. Reserve no mínimo 1 hora para você aprontar seu texto. Eu, se fosse candidato, começaria lendo o tema da redação. Se observar que no primeiro momento não nasce a criança, não aparece nenhuma ideia, deixo, descanso aquela folha, vou fazer toda a prova, com calma. Aí eu termino a prova, mas nunca me perco da hora. Não dá para deixar menos de 1 hora para redação, porque passar limpo demora. Passar a limpo é releitura, é reescrita, às vezes a gente abandona ideias, desconstrução até de um período, né? Construção e desconstrução até de texto. Tá bom? Bem, agora é o seguinte. Eu tenho uma proposta de redação do TRT da Terceira Região de 2015, que eles colocaram 3 itens para leitura. Item 1, item 2, item 3. TRT também, feito em 2015. Eu vou ler para você ter uma noção de como pode ser um tema de redação. Vem aqui comigo, veja. Para além da fidelidade e integridade da informação, problema que se impunha com os veículos tradicionais da mídia, hoje, com a internet, o homem enfrenta um novo desafio. Distinguir de uma profusão de informações supérfluas as que lhe importam na formação de um pensamento que garanta sua identidade e papel social. Tá? As informações que realmente importam, porque ele é bombardeado com informações supérfluas. O texto 2 diz assim: ponto de vista não é apenas a opinião que desenvolvemos sobre determinado assunto, mas também o lugar a partir de onde consideramos o mundo e que influencia de maneira cabal nossas percepções e ações. Ponto de vista não é apenas a opinião que desenvolvemos sobre determinado assunto, mas também o lugar a partir de onde consideramos o mundo e que influencia de maneira cabal nossas percepções e ações. E o outro texto,
Todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem, né? Daí, veja os 3 textos, redige um texto dissertativo argumentativo a partir do que se afirma 1, 2 e 3. Gente, os concursos têm sido assim, textos de base para você refletir e a partir daí construir o seu texto. Então tem que ler com atenção cada um deles para ver que ligação há entre eles, qual é o tema básico dessa redação. Você deve encontrar pela leitura e daí criar teu posicionamento, fundamentar com argumentos, tá? Daí nós fizemos um TRT na nossa região, que é 9ª aí no Paraná, em 2015, que tem a seguinte proposta. Vem aqui comigo. Ó, apesar da presunção de veracidade que confere autoridade, interesse e sedução de todas as fotos, a obra que os fotógrafos produzem não constitui uma exceção genérica ao comércio, usualmente nebuloso entre a arte e a verdade. Mesmo quando os fotógrafos estão muito mais preocupados em espalhar a realidade, ainda são assediados por imperativos de gosto e consciência. O problema não é que as pessoas se lembrem através das fotografias, mas que se lembrem apenas das fotografias. Tá? A partir do trecho acima, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: a imagem como produtora de sentidos na modernidade. Então, aqui está bem interessante essa parte final. Mesmo quando os fotógrafos estão muito mais preocupados em espelhar a realidade, ainda são assediados por imperativos de gosto e consciência. O problema não é que as pessoas se lembrem através das fotografias, mas que se lembrem apenas das fotografias. Esse é o problema, tá? Então, a imagem como produtora de sentidos na modernidade. Gente, olha só, viu o nível de concurso? A Fundação Getúlio Vargas também pega assim, pega textos, às vezes um tanto complexo para você pensar, imaginar, você tem que criar essa imagem sobre a imagem produtora de sentido, porque as pessoas não prestam atenção no que está na fotografia, na imagem que ela traz, né? É sobre isso que você tem que desenvolver. A Fundação Getúlio Vargas também já vi muito pouco tema de redação com gráficos, com faixas, com tiras, charges, sabe? Gráficos para você apreciar o gráfico, né? Então, de 20 a 30, tomara que você consiga ser feliz e que o tema seja o tema da sua escolha, né? Bem, aí na próxima aula a gente vai trabalhar sobre características do texto dissertativo argumentativo, falar sobre como que a gente pode montar um texto, né? Mas isso vai ser assunto para a próxima aula. Muito obrigada pela atenção, caríssimo. Fica de olho, fica esperto e vá pensando na sua redação. Tchau!